Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 20, os versículos 30 e o 31. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus, na verdade, operou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, estão escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Queira tomar o seu assento, meu amado, minha querida. Eu quero falar sobre os propósitos do Evangelho. Por que o Evangelho e a Bíblia foram escritos? Quais os propósitos da palavra de Deus? Por que a Bíblia? Qual a importância da Bíblia para o cristão e para a igreja? Queridos, o texto que nós lemos no versículo 30, ele fala que Jesus operou muitos outros milagres, além dos milagres que já foram escritos nos evangelhos e na Bíblia. E é uma afirmação aqui que João coloca, que na verdade Jesus operou muitos outros sinais. E quando nós lemos a Bíblia, a gente já vê tanto sinal forte, né? Qual milagre da Bíblia que te chama mais atenção? Qual maravilha que tem na palavra de Deus que te comove? Cura de cego, alguém que nasceu sem ver, de repente enxerga. Qual sinal que te chama a atenção? Um surdo que nunca ouviu e de repente, efatá, ele ouve. Um aleijado que começa a andar e é curado. Preste atenção. Qual milagre da Bíblia, qual sinal escrito na Bíblia que te pega, chama a sua atenção? Pastor, esses milagres físicos de cura, eu acho interessantes. Mas o que mais me chama a atenção, pastor, são os milagres espirituais. Quando Jesus liberta um endemoniado, que vivia no cemitério, e a Bíblia diz que ele arrebentava correntes, e se colocassem ele em uma cela, ele quebrava a porta, a janela, a parede e saía. E a Bíblia diz que ninguém podia conter aquele homem, mas bastou uma palavra de Jesus, olha que sinal, e aquele moço foi liberto na hora. De morador de cemitério, ele passou a ser seguidor de Jesus Cristo. Amém? Olha que sinal lindo, né? Pastor, mas eu acho que o que me chama mais atenção foi o jeito de vida de Jesus. Olha que sinal tremendo. Deus soberano, poderoso, que abre mão da sua glória e tem um estilo de vida. Irmãos, o estilo de vida de Jesus foi um estilo de humildade. Quem via Jesus no meio da multidão, não diferenciava pelo anel de pós-doutorado que ele poderia ter, pelo frisar do cabelo, ou pelo terno, ou a gravata que ele usava. A humildade dele era tão grande que ele se perdia no meio do povo, a ponto de que as autoridades, para prenderem Jesus, eles tinham que alguém falar, porque eles não sabiam quem era Jesus. O estilo desapegado. Jesus não tinha uma escritura, ele não tinha uma bicicleta, ele não tinha nada. Ele chega a dizer: olha, eu não tenho nem onde reclinar a cabeça, eu não tenho casa para morar. Que sinal, que desapego, irmãos. E tudo isso está escrito.
E quando ele chega lá na frente da sepultura de Lázaro, morto há 4 dias, e ele só diz assim: Lázaro, ô Lázaro, sai para fora. E de repente um homem que já estava em um processo de putrefação, ele recompõe, ele sai andando. Ou então o filho da viúva de Naim, que já iam andando para o cemitério, naquele cortejo fúnebre, indo para enterrar, e Jesus chega e toca no esquife, no caixão, o garoto senta, quase que jogam ele lá no chão, não imagine, vai carregando, alguém encosta no caixão e o menino levanta, senta, que é isso? Ah, é Jesus que está aqui. Olha quanto sinal, quanto milagre, quanta maravilha. E a morte de Jesus? E a morte de Jesus? E o sofrimento? A Bíblia diz que ele não abriu a sua boca, depois de um sacrifício cruel, de flagelação, de dor. A Bíblia escreve, irmãos, que ele é penalizado de uma maneira sobre-humana. A angústia toma o coração de Jesus. Ele é dependurado naquele patíbulo, naquela estaca horizontal da cruz, e o peso do seu corpo tira a respiração. Para ele respirar, ele tinha que apoiar no pé, mas o que firmava o pé era um prego. Para respirar, o pé doía. Aí ele aliviava o pé, as mãos doíam e faltava fôlego. Furam ele, dão vinagre para ele, e ele perdoa-os porque não sabe o que faz. Que sinal te chama a atenção na Bíblia e no Evangelho? Eu acredito, irmãos, são tantos sinais maravilhosos, dentre eles a própria ressurreição. Ninguém jamais voltou da morte transformado. Alguns voltaram, como Lázaro e outros que morreram e voltaram, mas depois morreram definitivamente. Jesus não. Ele ressuscita glorificado. A ressurreição de Jesus é um sinal maravilhoso, extraordinário. Agora aqui a Bíblia fala que além do que está escrito, Jesus fez muito mais. Muito mais. Eu fico imaginando as pessoas que Jesus passou e tocou, e elas foram curadas e ninguém soube. Eu fico imaginando no meio da multidão alguém que Jesus cruzou o olhar com ele, liberou uma bênção porque ele viu a angústia. Ou alguém que suplicava lá no final da multidão e ele liberava uma palavra de bênção e ninguém soube. A Bíblia diz que alguns sinais foram escritos, porque se todos fossem escritos, nem todos os livros do mundo comportariam todo o milagre que Jesus fez. Mas eu acho interessante porque ele diz aqui, olha, Jesus fez muitos outros milagres em verdade na frente dos seus apóstolos e discípulos. Agora estes que foram escritos para. Por que alguém escreve alguma coisa? Qual a motivação que leva alguém a escrever alguma coisa? Diversão? Eu escrevo porque eu quero ter lucro. Eu escrevo porque eu quero difundir uma ideologia. Eu escrevo porque eu quero divertir as pessoas. Eu escrevo porque eu quero emplacar o meu nome, e eu quero ser imortal. Aí eu quero colocar meu nome num livro. Eu escrevo para ter lucro. Não sei. A motivação que leva alguém a escrever pode ser muita. Entretenimento. Aí eu escrevo porque gosto de escrever. Agora a Bíblia que nós lemos hoje diz que o que foi escrito, o Evangelho que foi escrito, a Bíblia que foi escrita, ela não foi escrita para nada disso,
para enriquecer alguém. Evangelho não é para enriquecer alguém. Evangelho não é para minha prosperidade material, porque eu tenho um mistério no Evangelho, não é nada disso. E irmãos, aqui diz, estas coisas que foram escritas para o quê? Qual o propósito? Ou quais os propósitos que o Evangelho foi escrito? Estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E crendo em Jesus, o Cristo, Filho de Deus, tenhais vida em seu nome. Qual o propósito do Evangelho? Para que a Bíblia existe? Por que o inimigo tenta me afastar tanto da leitura desse livro? Porque quando alguém ouve esse livro, quando alguém lê esse livro, quando alguém medita nesse livro, ele conhece Jesus. Pastor, eu conheço Jesus, eu já ouvi falar de Jesus, eu conheço. Não é isso aqui. Aqui diz para que creiam em Jesus, mas creiam nele como o Cristo, o Filho de Deus. Preste atenção aqui. Crer em Jesus como Cristo fala da humanidade, porque a palavra Cristo é a palavra grega para Messias, que é hebraico. E Cristo, Messias, significa ungido. É o filho da mulher que haveria de nascer, escolhido por Deus, que haveria de trazer o resgate, a salvação do homem. Quando fala para que creiam em Jesus, o Cristo, o prometido, o desejado, o Messias, aquele que haveria de vir, aquele que nasceria de uma mulher virgem, o Cristo. Eu preciso crer em Jesus, mas não crer em Jesus como mais um profeta, não crer em Jesus como um líder qualquer, como muitos outros grandes líderes e até mártires que a história humana já teve. Não, Jesus não é mais um, Ele é o Cristo. Eu preciso crer em Jesus numa dimensão muito maior, e isso eu só tenho através da Bíblia. Não é a filosofia, não é uma cadeira fria de uma universidade. Eu tenho um encontro e um conhecimento e creio em Jesus através do Evangelho. O Evangelho existe para que eu conheça e eu creia em Jesus. Quem me fala de Jesus senão a Bíblia? Quem me fala do Salvador senão o Evangelho? Alguém disse que o homem inventa religiões. Ele dorme, rebela e diz: eu não quero mais ser submisso à minha liderança. Aí ele cria uma religião. Quantas religiões existem no mundo? Religião é o caminho do homem para encontrar Deus. O caminho de Deus para que o homem o encontre chama-se Evangelho, chama-se Jesus Cristo. Pastor, mas a minha religião, a sua é a sua. A religião de Deus chama-se Evangelho, chama-se Jesus Cristo. Deus não fundou uma igreja na terra, Ele plantou Jesus Cristo na terra e o Evangelho de Jesus. Não é assembleia, não é batista, não é presbiteriana, não é católica, não é espírita, não é budista. É Jesus Cristo, mediante o Evangelho. Qual o propósito do Evangelho? Para que eu conheça Jesus e em conhecendo Jesus eu creia em Jesus. Para que creia que Ele é o Cristo, homem, mas não para por aí, o Filho de Deus. Aqui já fala da divindade.
já fala do Logos, do Verbo, do Deus de Deus. Não de um Deus, mas fala que Jesus, amados, isso aqui precisa estar introspectado na nossa mente, crido no nosso coração. Ele é o Cristo, o Filho da mulher prometido, mas ele é o artigo definido singular, masculino, o Filho de Deus. Deus só tem um Filho unigênito. A Bíblia diz que Deus amou o homem de tal maneira, João 3,16, que deu o seu único filho. Diga assim: Deus só tem um filho, que é Deus de Deus. Diga assim: Deus só tem um filho gerado por Ele. Diga: o nome dele é Jesus Cristo. Eu preciso crer que Jesus é Deus. Ele está muito além de todo nome, Ele está muito acima de todo principado. E irmão, Jesus não se compara a nenhum general, rei, imperador. Ele não se compara a ninguém nessa terra, porque Ele é Deus, um Deus que se esvazia, vira homem e morre uma morte cruel, que era a minha e a sua morte. O Evangelho existe para que eu e você creiamos que Ele é o Cristo, Deus homem, mas Ele é o Filho de Deus. E como Filho de Deus, Ele é incomparável. Ele está acima de todo nome. O cetro do governo está na mão de Jesus Cristo. Quantos creem nisso? Levante a sua mão. Ele reina. Pastor, como que eu fico sabendo e eu posso crer no Cristo e no Filho de Deus, que é Jesus Cristo? O Evangelho. Estas coisas foram escritas para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Para isso que o Evangelho foi escrito. Não foi para você trazer dízimo para a igreja, não foi para você fazer parte de uma comunidade. Os psicólogos dizem: é muito bom, você vai ter o sentimento de pertença, de compor um grupo. Amém, mas qualquer grupo é grupo, qualquer religião é religião, mas o Evangelho foi escrito para que se conheça Jesus, e em conhecendo Jesus, creia em Jesus, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Eu quero bem dizer a Deus, porque você veio ouvir nessa noite, e você está correndo um sério risco de ter um encontro com Jesus, e de começar a crer em Jesus. Um dia eu entrei bêbado numa igreja, sentei lá atrás, mas eu ouvi, irmãos. Nunca mais bebi meu Campari que eu gostava, nunca mais bebi a serva que eu gostava, nunca mais cometi imoralidades que eu gostava, porque eu ouvi, eu conheci e eu acreditei que Ele é o Cristo, Ashokerai, Ele é o Filho de Deus. Ouvir, conhecer, ler o Evangelho, é me colocar em condições de conhecer a Jesus, e em conhecendo Jesus, eu vou crer nele. É por isso que a Bíblia chegou até a nossa mão. É por isso que nos países fechados, eles não deixam entrar a Bíblia. Por que que a Bíblia é proibida nesses países fechados? Porque isso aqui é uma ameaça. É uma ameaça para o paganismo, é uma ameaça para o satanismo, é uma ameaça para o mundanismo, é uma ameaça para o inferno. Porque quem lê, quem ouve, entende. Quem entende, conhece. Quem conhece, acredita. E quem acredita, muda. Aleluia. Essas coisas foram escritas para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho da mulher, o Filho de Deus, o Filho de Deus. Mas o texto não para por aí, e ele diz assim: e para. É interessante,
Porque o texto usa exatamente e para que. O Evangelho existe para que eu creia em Jesus como Cristo e como Filho de Deus, o Deus homem e o homem Deus. E deixa eu te dizer uma coisa aqui, preste atenção no que eu vou te falar. Como homem, Jesus não tem pai, só mãe, Maria. Maria é mãe do Messias, do homem Jesus. Mas como Deus, Jesus não tem mãe, Ele só tem pai. Maria não é mãe de Deus, Maria é mãe de Jesus homem, porque Jesus é Deus de Deus. Ele não foi fecundado por homem, o Espírito Santo foi lá e colocou ele. O ventre, a primeira barriga de aluguel foi a de Maria. Como homem, ele só teve mãe. Como Deus, ele só tem pai. Aleluia, glória a Deus. Para que crendo que Jesus seja o Cristo, Filho de Deus, e para que, olha que coisa linda isso daqui, amados, e para que, crendo em Jesus como Messias e o Filho de Deus, quantos creem em Jesus como Messias aí, que haveria de vir? Quantos creem agora que Jesus é o Filho de Deus? Levante aí a sua mão, amém? Se eu creio que Ele é o Messias e é o Filho de Deus, agora vem o melhor. E para que crendo, tenhais a vida eterna em seu nome. Amados, vida eterna não é uma vida que não acaba, aquela coisa. Imagine viver 80, 100 anos, já é enfado e canseiro. Imagina viver a eternidade. Deus me livre de viver essa vida que não acaba. Não, não é essa vida que não acaba. Vida eterna é uma modalidade de vida, é uma vida que se renova, é uma vida espiritual, é aquela vida do projeto de Deus lá no Éden, antes do pecado. É uma vida em que nós teremos comunhão todo dia com Deus. É uma vida que não tem morte, que não tem choro, que não tem pranto, que não tem maldade, amados, que não tem vingança. É uma vida sem pecado. Isso foi escrito para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida eterna no seu nome. Só tem um nome que dá vida eterna. Não é uma igreja, é um nome. Diga assim: salvação depende de um nome. O nome de Jesus. Eu preciso crer em Jesus. Eu preciso acreditar em Jesus. Eu preciso entronizar Jesus na minha vida. Não é religião, não é tradição, não é dogma, não é carteira de membro no bolso, não é gravata, não é paletó, não é nem Bíblia na mão, porque satanista anda com Bíblia na mão para enganar. É crer lá dentro que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. E quando eu creio que Ele é o Cristo, Filho de Deus, eu tenho vida eterna. No nome de Jesus. Lá no capítulo 1 de João, a Bíblia diz que a vida estava nele. E a vida que estava nele era a luz dos homens. Ainda em João 1, versículo 12, diz que todos quantos o receberam, receberam também o poder de serem feitos filhos de Deus. Por quê? Creem no nome de Jesus. Salvação eterna depende de crer no nome de Jesus. Eu quero te pedir para ficar de pé, meu amado. Se você veio a esse lugar nessa noite, o Evangelho foi escrito para que você creia em Jesus. E eu estou te pregando hoje a palavra de Deus, para você crer em Jesus. Um dia, lá em Mateus 16, olha aqui, Jesus perguntou assim para os apóstolos: olha aqui, o que estão dizendo aí o povo? Quem que eles estão dizendo que eu sou?
Aí os apóstolos disseram: Jesus, estão dizendo que o Senhor é Jeremias, João Batista, estão falando que o Senhor é Elias que ressuscitou. Ah, é? Um dos profetas. Ah, bom. E vocês? Quem dizem vocês que eu sou? Pedro, revelado por Deus, ele pula na frente, enche o pulmão. Eu imagino, a Bíblia não diz, aponta o dedo para Jesus e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus falou: opa, Pedro, quem te revelou isso não foi carne nem sangue. Ou seja, Pedro, essa verdade não se aprende de homens. Quem te revelou isso foi o meu Pai que está no céu. Pedro sabia dos propósitos do Evangelho. E ele diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E ele tem a vida eterna por causa disso. Quem é Jesus para você? Feche os seus olhos. Quem é Jesus para você? Um nome que você aprendeu a ouvir desde criança? Uma invenção humana que mantém as religiões cristãs? Quem é Jesus para você? Um quadro e pregado na parede com olho azul? Uma imagem de gesso, de ouro, do sei lá o que. Quem é Jesus para você? Eu quero te dizer que o aspecto externo, material, é o que menos interessa. Quem Ele é para você? Feche os seus olhos. Você ouviu o Evangelho nessa noite. Todos esses sinais foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Se você declarar isso, você vai ter a vida eterna no nome de Jesus. O Evangelho existe para te dar a vida eterna. O Evangelho existe para arrancar o medo da morte e você ter a certeza de que vai viver eternamente com Deus. Feche os seus olhos. Talvez você não vai conquistar muitas coisas aqui, mas o que adianta conquistar muito aqui e perder a vida eterna? Reconheça nessa noite quem é Cristo, quem é o Filho de Deus. Toda a incredulidade caia por terra. Todo pensamento contrário seja repreendido agora. Toda batalha espiritual travada na mente seja agora vencida pelo poder do nome de Jesus. Eu ministro a luz do Evangelho na sua mente agora. Eu ministro a luz do Evangelho no seu coração agora. Não é a tradição, não é a igreja, não é um nome, não é um guru, não é um líder. É Jesus, o Filho de Deus. Amado Jesus, eu creio na sua palavra, Senhor. Amado Jesus, eu creio que o que foi pregado aqui pode mudar a vida de pessoas, dependentes químicas que entraram nesse lugar, ou que estão ouvindo pela rádio AD Trindade, ou vendo esse vídeo, Pai, pelos canais de mídia da igreja. Pai amado, pessoas que são escravizadas pelo pecado, pela mentira, pelas hostes das trevas, que a luz do Evangelho arranque toda a treva